Eu não consigo ver o copo meio cheio para 2026. Acho que é um ano de muita desconfiança. A própria gestão do Barcelos, ela me faz acreditar que nós teremos um ano talvez agoniante, como foi em 2025. Nós temos jogadores superestimados com altíssimos salários, jogadores que ainda estão no clube e já deveriam ter saído, né? Estão indo atrás de jogadores que, pelo que os outros canais, né, estão especulando, talvez o Fernando possa voltar, né, ou o Luiz Gustavo, né, a própria permanência do mercado, né, isso faz do Inter um time envelhecido, um time cansado. Nós já temos alguns cavalos cansados, né, no elenco. Nós temos Ronaldo, nós temos Richard, nós temos jogadores que são insuficientes, e os que estão jogando não são aqueles jogadores que chamam a responsabilidade para si, né? Tanto que no ano de 2025, agora, a gente não tinha nenhuma identificação com nenhum desses jogadores, inclusive Alan Patrick, Borré, os caras que ganham os altíssimos salários, que são os pseudocraques do Inter. Nós não tínhamos essa confiança toda nesses caras, porque o poder de reação deles, o estado anímico desses caras né? Eu ainda não vejo motivos para o Alan Patrick ser capitão do Inter. Não tem característica nenhuma de capitão, né? Então, assim, ao invés de fazer um time jovem, de buscar no mercado novidade, de buscar novos talentos, mas isso é pedir demais para a gestão Alessandro Barcelos, eles estão indo atrás do que está sobrando. O Fernando está, querendo ou não, está sobrando. O Luiz Gustavo está sobrando. O centroavante Pedro Raul está sobrando. Então eu vejo um 2026 de muita desconfiança, e a permanência na Série A será o grande título diante de tanta mediocridade dessa gestão. A permanência na Série A é a prioridade. Eu não vejo o copo meio cheio. O Inter não vai disputar nada, né? O Inter não. Ah, mas o futebol do dia para a noite tudo pode mudar, mas esse aí é mais uma questão de fé do que realmente racionalidade, né? E sendo racional, eu não acredito num Inter forte para 2026. Eu vejo se esse é o elenco que irão montar, né, com jogadores acima da idade, outros jogadores que deram errado em tudo que é clube, e aqui no Inter vai dar. Então, assim, é querer ter muita fé, né? É esquecer também o que aconteceu alguns dias atrás, né? Alguns dias atrás, nós ainda estamos em dezembro, e algumas semanas atrás, nós estávamos desconfiados desse elenco, com toda razão. Os torcedores estavam é, apreensivos, acordaram no último domingo do Campeonato Brasileiro, num domingo, no último dia do final do campeonato, com uma desconfiança, com uma angústia, com uma tristeza, dando que quase por certo a queda do clube para a Série B, e aí a estrela e a sorte do Abel. E também o Abel teve sorte porque o Inter não teve jogos relacionados com Grêmio nem Corinthians, né? Se dependesse do Corinthians ou do Grêmio, algum desses jogos, imagina se o Ceará pegasse o Grêmio, se o Fortaleza pegasse o Corinthians, nós já estaríamos, não adiantava nem o Abel vir, né? O Inter já estaria rebaixado. Então, o Inter teve muita, mas muita sorte. Só que vamos contar com a sorte até quando, né? Pelo que estão falando aí, é um time envelhecido, né? Fernando voltando, Luiz Gustavo, jogadores que não deram. Por quê? Porque eles não têm capacidade de procurar no mercado jogadores novos, um time novo, um time jovial, assim
como é o time do Mirassol. Claro que tem alguns jogadores experientes ali, experientes assim de mais idade, mas é um time jovem. Até mesmo os experientes são jovens. O Inter não. O Inter está buscando no mercado aquilo que sobra, aquilo que ele pode trazer, porque não tem coragem, capacidade de fazer um time jovem, um time competitivo, um time que lute por um prato de comida. Você acha que Luiz Gustavo, Pedro Henrique, perdão, Pedro Raul, né? Vocês acham que esses caras vão vir para jogar por um prato de comida? É claro que não. Então é um ano de muita, muita desconfiança e escapando da Série B no ano de 2026. Para essa gestão, Alessandro Barcelos já é uma grande, mas uma grande coisa.